Cinderela Baiana, o filme do Pelé, Angélica zoando na TV. Você já deve ter ouvido falar de algum desses filmes. Alguns fizeram sucesso, outros nem tanto, alguns deles viraram até meme na internet. Se você buscar, você encontra facilmente. Mas hoje, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre as 10 maiores bilheterias do cinema brasileiro e fazer uma análise sobre esse ranking que a gente tem aqui no cinema brasileiro. Antes disso, só para relembrar quem sou eu sou o Diogão da redação de português e de literatura também. Você me encontra no YouTube, você me encontra no Instagram como Professor Diogo Comba. Você já deve ter notado que eu não sei editar muito bem, né? Tanto que a qualidade do vídeo não é das melhores, a tela tá tremendo. Não é um terremoto aqui na minha casa, que eu fui empurrar a mesa agora para me filmar melhor, certo? Mas vamos lá, vou comentar brevemente essa lista aqui e ao final dela fazer algumas observações. O filme que lidera o ranking das 10 maiores bilheterias do cinema brasileiro é Minha Mãe é uma Peça 3. De quando é Minha Mãe é uma Peça 3? Final do ano passado e início desse ano. O terceiro filme da trilogia do Paulo Gustavo, certo? Liderando essa bilheteria. É muito comum a gente ver filmes brasileiros de comédia serem verdadeiros arrasa-quarteirão, certo? Quando se fala em bilheteria de cinema, a gente vai ver outros aqui no ranking e é óbvio que você deve conhecer vários e vários outros com esse mesmo tipo de temática e com um sucesso danado. A gente vai falar sobre alguns deles. Olha só isso. O segundo filme no ranking, Nada a Perder, que esteve durante um tempo, quase 2 anos, na verdade, liderando esse ranking. Sobre o que é Nada a Perder? É a cinebiografia de um líder religioso aqui no Brasil, de uma igreja cristã, de uma igreja protestante, certo? Existe, inclusive, uma grande ligação dessa igreja, falei que nem cebolinha, né? Dessa igreja por ele liderada e uma certa emissora de TV aqui no Brasil. Uma parceria que envolve dinheiro e bastante coisa nesse sentido. O terceiro filme é Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos que antes foi uma novela dessa emissora e depois virou filme. Esses 2 filmes e um outro aqui desse grupo que envolve essa igreja e essa emissora de TV, a gente vai comentar melhor mais à frente sobre o fato de eles estarem nesse ranking aqui, que existe uma questão bastante delicada nisso tudo. O quarto filme a estar presente nesse ranking é Tropa de Elite, só que o Tropa de Elite 2 não é o Tropa de Elite 1 que gerou tantas frases célebres, que gerou tantos memes, que esteve presente inclusive no vocabulário das pessoas. Tropa de Elite 1 foi um verdadeiro fenômeno lá em 2007. Você devia ver com muita facilidade cabelões vendendo, quase todo mundo, né, que gosta de cinema brasileiro, deve ter conseguido ou deve ter assistido o filme antes mesmo de estrear no cinema por algum DVD pirata ou então pela internet. O que aconteceu? Ainda no processo de produção do filme, algumas cópias vazaram e praticamente viralizaram por aí. Isso foi bom para o filme? É uma coisa que é algo, uma situação, é uma dinâmica que a gente precisa analisar. A gente não sabe quantas pessoas assistiram ao filme graças à pirataria, mas são números talvez incalculáveis. Mas talvez também a gente pode dizer que precisamente foram números bem maiores do que se o filme não tivesse sido pirateado. Algo que acontece, por exemplo, com a indústria gamer no Brasil, com jogos de videogame no Brasil, mas falar sobre games e pirataria no Brasil é um assunto para uma outra aula, que se você seguir o nosso canal, você vai ver também, você vai assistir e adorar também, ok? Assim espero. Continuando, o quinto filme aqui no ranking, vocês estão vendo que eu estou vendo meu caderninho, ó, meu caderninho do Chaves, muito bonito. Meu amigo Frederico Paulista me deu esse caderno. É muito importante você ter um caderno para você tomar nota daquilo que você escuta, daquilo que você assiste, daquilo que você lê. Você trabalha a sua memória, você reflete, você escreve, você pratica a sua escrita manual. Olha eu aqui com minha canetinha de dinossauro que a minha linda namorada Daniele me deu, por exemplo, fazendo minhas anotações. Enfim, o quinto filme é Minha Flor e Seus Dois Maridos. Lá dos anos 70, uma época em que a ditadura militar tinha criado a Embrafilme, vou falar sobre isso num outro vídeo,
e ajudava a financiar certos filmes passavam ou não pela censura, pelo crivo dessa Embrafilme. Esse filme aí, por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos, contava no elenco com Sônia Braga, uma atriz muito popular, muito conceituada, tanto hoje quanto lá quase 40 anos atrás, e José Wilker, um outro ator muito conceituado, sempre presente em produções da Globo. Olha só, o sexto lugar, mais um filme da trilogia Minha Mãe é uma Peça, dessa vez Minha Mãe é uma Peça 2, mostrando a força da comédia nacional. Comédia nacional que não perde nada para a comédia norte-americana. Eu, por exemplo, prefiro assistir a um filme do Leandro Hassum a assistir a um filme do Adam Sandler. Aí, olha só, sétimo lugar, A Dama do Lotação. Outro filme com a Sônia Braga, outro filme dos anos 70, ainda do governo militar no Brasil, certo? Mostrando, cara, como o cinema brasileiro sempre foi bastante forte, certo? Como o cinema brasileiro, historicamente, se você voltar algumas décadas, ele era forte, ele tinha público. O público brasileiro gosta muito do audiovisual, mas infelizmente o cinema brasileiro enfrentou alguns momentos de crise e de forte concorrência com o exterior, que a gente vai falar sobre isso num próximo vídeo também. Agora aqui, ó, oitava posição, qual é? Se Eu Fosse Você 2, com o Tony Ramos, que na época não era ainda garoto propaganda da Friboi, e com a Glória Pires. Mais uma vez, uma comédia. Comédia, eu já citei, por exemplo, Leandro Hassum, Até que a Sorte Nos Separe, De Pernas pro Ar, Os Farofeiros, são filmes brasileiros, são filmes de comédia que caem sempre no gosto popular, certo? Que levam muita gente para o cinema, que fazem com que as pessoas se identifiquem com seus hábitos, com seus costumes, com o seu país, com o seu bairro. Por isso que é muito importante esses filmes brasileiros de comédia fazerem sucesso. Lógico que há questões a serem criticadas, a gente pode fazer isso mais adiante. Você pode postar suas críticas aí nos comentários para que a gente troque uma ideia. Não estou inibindo, não estou falando que não existem críticas negativas, mas a gente tem que ratificar o que há de positivo também. Na nona posição, Nada a Perder 2. Então o que a gente observou? Teve 3 filmes de cunho religioso dessa parceria de uma certa emissora de TV e de uma certa igreja, né? Nada a Perder 1, Nada a Perder 2 e Os 10 Mandamentos. O que acontece? Houve, na época desses filmes no cinema, algumas reportagens e muitas falas de jornalistas e pessoas especializadas no ramo do cinema comentando que bispos e pastores dessa igreja estavam comprando ingressos, inclusive com dinheiro do dízimo de seus fiéis, em alguns casos distribuindo ingressos, em outros não. Chegou a ter uma situação meio estapafúrdia, digamos assim, de um pastor dessa igreja, de uma cidade do interior de Minas Gerais, que ele sozinho comprou 30 mil ingressos, só que nessa cidade não tinha nem cinema. Então o que acontece? Esses 3 filmes tiveram bilheterias gigantescas? Tiveram, mas não foi tanta gente assim, na verdade, que assistiu a esses filmes. A gente precisa falar sobre isso, certo? Agora, na 10ª posição, um filme dos Trapalhões. Olha só que legal. O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Se você um dia tentar fazer uma lista dos filmes dos Trapalhões, você vai ver que essa lista chega a se perder de vista. Os Trapalhões já chegaram a fazer filme com Pelé, que eles conseguiram lotar um estádio do Maracanã só para gravar algumas cenas do filme. A gente vai falar sobre isso num outro momento também. Por quê? Nos anos 80, nos anos 90, quando o cinema brasileiro vivia uma crise muito grande, quem é que praticamente garantia a exibição de algum filme brasileiro nas salas ao longo do ano? Ou eram os Trapalhões, ou era a Xuxa, por exemplo. Depois a gente fala melhor sobre isso, já falei pra você. Por quê? Não estou fazendo tipo João Kleber, não. Caramba, para aí! Para você voltar aqui, mas preciso ratificar, para você voltar aqui de novo e se deleitar com os meus vídeos, ok? Se eu soubesse editar esse vídeo, estaria com uma qualidade bem melhor. Colocaria o cartaz de um dos filmes aqui, colocaria um videozinho de outro filme aqui, mas agora você pode se contentar só com minha cara mais ou menos agradável, com o Homem-Aranha aqui atrás, com os Beatles, com a minha camisa da seleção do Japão. Agora, voltando a esse ranking, algumas observações. A gente notou que aí, Globo Filmes é muito poderosa no cenário cinematográfico nacional. Essa outra rede de televisão associada a essa igreja também está tendo um certo destaque, muito embora os filmes sejam praticamente inacessíveis. É algo que a gente precisa problematizar.
E também a persistência de 2 filmes dos anos 70 mostra pra gente, perdão, o quê? Esse audiovisual brasileiro que tem sim força, que tem sim tradição, que não é novidade, que tem sim diversidade, mas que enfrentou algumas crises, certo? E, por último, como é que você poderia abordar isso numa redação? Você poderia, por exemplo, no seu parágrafo de contextualização, dar uma pincelada geral desses 10 filmes, falar de algum filme em particular, ou agrupar, por exemplo, falar da Globo Filmes, da parceria dessa outra emissora com essa igreja, falar da questão do governo militar com a criação da Embrafilme, tudo isso. Seja no parágrafo de contextualização ou então nos seus parágrafos de desenvolvimento. Você que vai buscar a melhor estratégia. Se você quiser maiores dicas, se você quiser mais aulas sobre essas estratégias, continue ligado no nosso canal, continue indo até o meu Instagram. Como? Deixe o seu like nesse vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e marque seus amigos, seus familiares, todo mundo. Eu sou o professor Diogo Comba e volto em breve. Que a força e a inspiração estejam com vocês. Tchau, tchau.